Certa vez, um jovem que exercia a profissão de auxiliar de alfaiataria puxou uma conversa bem interessante com Viktor Frankl. Viktor Frankl era psiquiatra e foi o fundador da logoterapia, autor do livro, entre outros, Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi muito aclamado por ensinar a todos nós como vencer o vazio existencial e descobrir, realizar o sentido da vida, apesar de todas as adversidades, todas as dificuldades. Ou seja, né, Viktor Frankl ensinava que o sentido da vida ele está disponível, ele é potencial e é disponível para todos nós e a todo momento. Então, esse jovem se aproximou do professor e retrucou, né, dizendo: certamente, professor, a sua vida tem muito mais sentido do que a minha vida. E o professor, né, mas por quê? Ora, professor, o senhor, o seu círculo de influência, então, o senhor é uma pessoa bastante influente, o senhor tem aí um entorno muito influente, influenciando a vida de muitas pessoas, é um formador de opinião, certamente a sua vida tem muito mais sentido do que a minha vida, que eu exerço simplesmente a profissão de um auxiliar de alfaiate. E o professor Viktor Frankl, com toda aquela sua sabedoria, profundidade e humanidade, explicou para esse jovem que isso se tratava de um grande equívoco, porque cada um de nós, de acordo com esta convicção que Viktor Frankl nos ensinava, cada um de nós tem sim, todos nós temos o potencial de realizar o sentido da vida, independente do círculo social em que nós convivemos no nosso dia a dia, na nossa vida presente. Então, o professor Viktor Frankl até fez a seguinte explicação, né? Imagine uma pessoa que realmente tem um entorno existencial concreto, né? Um círculo de influência muito maior do que uma outra pessoa que tem uma profissão mais simples e também, então, relacionamentos sociais também num entorno muito mais restrito. Mas o professor Viktor Frankl explicou, se aquela pessoa que tem um entorno existencial maior, ela não realiza o sentido da sua vida plenamente, e essa outra pessoa que tem um entorno existencial, um círculo de influência até menor, mas dentro desse círculo de influência, essa pessoa realiza o sentido da sua vida em toda a sua plenitude, então essa pessoa que realizou o sentido plenamente, ela está ali com muito mais razão, encontrando o sentido da sua vida, vivendo uma vida que valha a pena ser vivida. Então veja que a questão de a pessoa ser mais influente ou menos influente, isso nada diz respeito sobre se nós vamos realizar uma vida mais significativa ou menos significativa. Isso foi que eu aprendi com o ensinamento de Viktor Frankl sobre o sentido da vida. É principalmente sobre a responsabilidade que eu assumo no meu entorno existencial concreto. É a pessoa da minha família, é a minha companheira, é o meu companheiro, são meus filhos, meu pai, minha mãe. Como é que eu vivo a minha vida plena, uma vida significativa no meu entorno existencial concreto? Se eu vivo e realizo um sentido de dizer sim, vale a pena viver independentemente das adversidades, eu estou ali realmente realizando o sentido da minha vida com muito mais plenitude do que uma pessoa que eventualmente, né, tem ali um círculo de influência enorme, mas que não exerce essa responsabilidade da sua escolha de viver plenamente. Em resumo,
Tudo se trata de uma questão de escolha, né? Nós temos a liberdade de escolher, mas também, junto com a liberdade, precisamos o quê? Assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Por isso, Viktor Frankl ensinava que quem vai responder sobre o sentido da vida é você mesmo. Ou seja, quem vai responder sobre o sentido da minha vida sou eu mesmo. Eu que vou responder à vida, que sentido que eu vou dar. E habitualmente a gente faz uma pergunta de um ponto de vista mais passivo, né? Que a gente fala assim: vida, diante de tantas adversidades que eu estou enfrentando, agora, por exemplo, depois dos 50, 60 a mais, tantas perdas, tantos ciclos que se fecham, o que mais eu posso esperar da vida? Que sentido que a vida pode me dar agora? E aí, Viktor Frankl nos falava da responsabilidade que recai sobre as nossas mãos, né? Recai no nosso colo. Na verdade, a vida é que está nos perguntando. Então, a vida está me perguntando: Flávio, e agora, depois dos seus 50, 60 a mais, que sentido você vai oferecer à vida? Que sentido você vai dar à vida? Você é que tem a escolha na sua mão e, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Então, é uma questão de inverter o raciocínio da pergunta, né? O que mais eu posso esperar da vida diante de tantas perdas e tantas frustrações? Isso é uma atitude ainda passiva, ainda é uma atitude de espectador. Mas se eu me levanto diante do palco da minha própria vida, eu vou dizer uma frase com outra conotação. Vou assumir a minha subjetividade, ou seja, vou ser o sujeito da minha oração, dizendo o que mais a vida pode esperar de mim diante de tantas adversidades. E com isso eu me coloco realmente em pé no palco da minha própria vida, assumindo a minha subjetividade. Em outras palavras, sendo sujeito das minhas escolhas e também assumindo as responsabilidades. Isso significa escolher florescer. Então, na maturidade, vale a pena escolher florescer. Escolha florescer na maturidade.